Olá pessoal, boa tarde, né? Bom dia, boa noite, conforme for o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Bom pessoal, em primeiro lugar eu gostaria de pedir desculpas, né, para vocês com relação ao atraso, né, na postagem da nossa atividade, mas eu tive alguns problemas técnicos, né, com a produção da videoaula, então eu gostaria de pedir a compreensão de vocês, né, pelo fato de ainda todos nós estarmos nos adaptando a essa nova metodologia. Bom, pessoal, gostaria de agradecer, né, a participação daqueles que participaram da aula anterior, chamar a atenção para alguns, né, deixar aqui registrado e chamar a atenção para alguns alunos que não estão tendo um certo comprometimento, né? A gente postou a videoaula e sabe, né, pelos dados que o próprio Google, pelo dados que o próprio YouTube oferece para né, a gente sabe que poucas pessoas assistiram e essas pessoas que assistiram ainda tivemos o problema de que não estão assistindo a aula completa. Né? A gente consegue também ter acesso a essa questão que é o tempo de visualização da aula. Então dá para a gente saber que você não está assistindo a aula de maneira completa. Então eu gostaria de pedir, né, para que vocês se dedicassem, tirassem aí um pouquinho de tempo para poder estar assistindo essa aula. Né? Sei que alguns, né, não têm tanto tempo disponível, mas eu gostaria de que vocês tentassem o máximo possível engajar esse tempo, né, para que a gente pudesse avançar no que a gente está pretendendo. Então vou tentar inclusive reduzir mais a aula hoje, né? A aula passada ficou um pouco extensa, então vou tentar reduzir mais para que tenha uma participação maior de vocês, ok? Então hoje não tem orientações, então vamos lá direto para a aula. Bom, pessoal, na aula passada a gente trabalhou, né, o primeiro tópico, que foi a proclamação da República. Né? Como já combinado, a gente vai fazer uma revisão aí desses 4 tópicos que a gente já trabalhou, né, que seria uma preparação para a nossa avaliação. E hoje a gente vai fazer a revisão do período da Primeira República, que é o capítulo número 2 do livro de vocês, certo? Então eu vou pedir para que vocês usem, né, como base o livro, todo o conteúdo que foi produzido. Ele leva como base rigorosamente, né, o que o livro ele dispõe. Inclusive estou aqui com o livro, né, para poder acompanhar, para tentar utilizar o máximo possível do próprio palavreado, né, da própria nomenclatura que o livro utiliza para vocês, para tornar também mais fácil esse processo de aprendizagem, ok? Então, na próxima aula a gente vai ver Era Vargas e na nossa quarta aula vamos ver movimentos sociais negros, indígenas e de mulheres. Bom, aí nós entramos no período que chamamos Primeira República, dominação e resistência, né? A abertura lá do nosso livro. E aí nós temos o que nós chamamos de oligarquias no poder, né? Essa imagem, ela faz referência ao voto de Cabresto, que é algo que nós vamos entender um pouquinho mais à frente. Essas oligarquias no poder, quem eram? Essas oligarquias eram os chefes estaduais, né, ou municipais, né, que na verdade esses oligarcas eram nada mais, nada menos do que os chefes, né, as famílias poderosas. Então, esses oligarcas eram aqueles membros de famílias que detinham grandes fazendas e detinham um certo poder sobre a sociedade, sobre uma determinada região, sobre um determinado estado. O coronelismo, o que foi, né, o coronelismo? O coronelismo, ele nada mais foi do que um movimento, né, em que se buscou reorganizar, né, a administração brasileira e principalmente voltado, né, a ser dominado pelos coronéis que eram proprietários dessas grandes fazendas. Por isso a gente faz referência às oligarquias no poder. O voto de Cabresto. Como que funcionava o voto de Cabresto? O voto ele havia sido,
né? Como a gente já viu lá na nossa aula anterior, o voto ele foi autorizado quando o Brasil se tornou república, né? Ele foi liberado. Só que o voto ele não era liberado para todas as pessoas. Houve um seleto grupo, né, que podiam votar, que podiam fazer a escolha. Como citado, a primeira eleição, inclusive, não foi uma eleição direta, foi uma eleição indireta, né? Então, esse voto de cabresto era onde os oligarcas, os fazendeiros, os grandes proprietários de terra, eles tinham, né, a questão de influenciar aquilo que seus subordinados, para quem os seus subordinados iriam estar votando, né? Era em quem que eles iriam votar. A imagem, inclusive, é clara, né? A imagem diz o seguinte: um fazendeiro, né? Ele mostra aí, pede com a pessoa aí na rédea, com a pessoa no cabresto, né? Ele pede para a pessoa dizer: aperta o 1, depois o 5. E o que essa pessoa diz? Sim, senhor coronel. Né? Ou seja, é a questão da obediência. Então, mas, Gustavo, por que essas pessoas elas obedeciam a esses coronéis? Elas obedeciam porque eram esses coronéis que davam os seus empregos, eram esses coronéis que permitiam, né, que faziam permitir que elas pudessem ter emprego, elas pudessem ter alimentos, né, pudessem cuidar, inclusive, das suas famílias. Então, esses grandes fazendeiros detinham esse poder de influência sobre essas pessoas. E vale a pena ressaltar aí que até os mortos votavam, né? Então nós não tínhamos uma eleição tão segura, né, quanto é hoje, tão modernizada, onde são urnas eletrônicas, onde a apuração dos votos ocorre em questão de horas, né? Mesmo sendo uma eleição nacional, por exemplo, nós temos aí, podemos garantir que em questão de 5 horas já se pode saber quem é o presidente. Não funcionava bem assim, né? Mesmo aí tendo já uma urna eletrônica na imagem, mas não era bem assim, ainda era no voto de papel, né? Então se demorava muito tempo e não se tinha como estruturar quem realmente estava votando ou não. E nesse caso, né, aí até os mortos eles votavam, né? Por quê? Porque se colocava o nome dessas pessoas para poder votar, certo? A política dos governadores, como que funcionava essa política dos governadores? Inclusive, né, eu coloquei aí, inclusive, até uma imagem que consta no livro de vocês, lá na página 21, que ela serve para poder identificar. Como é que funcionava? O governo federal, e nós percebemos 3 linhas, né? O governo federal, o governo do estado e os coronéis. Os coronéis, eles representavam como sendo os governos municipais, né? Ou seja, como se fosse um prefeito na data de hoje. Então, os coronéis, eles defendiam a liberdade, né? Eles defendiam a liberdade dessa região, claro que liderado por eles. Então, os coronéis, eles tinham, né, a obrigatoriedade de levar votos para o governo do estado, que era o poder estadual, enquanto o estado mandava verbas e benefício. O estado, por sua vez, também tinha a obrigação de enviar votos para o governo federal, enquanto o governo federal retribuía com apoio político e financeiro. Podemos dizer que essa estrutura ela não mudou muito desde essa época até os dias atuais. Claro, sabemos que isso não ocorre mais de uma maneira tão explícita como é descrito aí, né? Não é mais tão explícita. Hoje se tem uma forma mais legalizada. Só que é basicamente isso, né? Os prefeitos, eles agregam votos aos governadores do estado, aos deputados, para que eles enviem para o município verbas e benefícios. Os estados também tendem a fazer política, digamos assim, para a questão federal, para que envie apoio político e financeiro. Claro, hoje, independentemente de você fazer apoio ou não, há uma obrigatoriedade desse retorno, principalmente da questão financeira e de projetos. Claro que a gente sabe que quando esse apoio ocorre, essa contrapartida, principalmente financeira, ela vem de uma forma mais rápida e também de uma forma mais objetiva.
Aí nós temos Me Ajuda, que eu te ajuda. Basicamente isso que eu já expliquei, né? É uma reestruturação, é uma reorganização, né? Disso que eu já acabei de explicar. Você me ajuda com votos, que eu vou te ajudar com verbas e benefícios. No caso, entre Estado e coronéis, que seriam o poder municipal. E entre o poder federal e estadual, o estadual manda votos, né, te ajuda com votos, e eu te ajudo com apoio político e financeiro. A política dos governadores se baseava basicamente em o quê? Em estabelecer governadores para cada região, né? No caso, que antes eram chamados de províncias. Então, essas províncias, né, elas passavam então a se estabelecer como governador. Claro que esses governadores, eles estão também nessa época, né, tinha muita questão, ainda era muito influenciado pelas questões políticas. E os coronéis que eram escolhidos para comandar essas regiões, eles eram escolhidos justamente a critério dos governadores, fazendo com que isso tornasse ainda mais fácil, principalmente essa questão do voto de cabresto. Café com leite ou café com política? A gente muito já ouviu falar, né, sobre a política do café com leite. Política do café com leite é essa em que o Brasil era liderado, né, era comandado, era presidido por um presidente ou de São Paulo ou de Minas Gerais, certo? Então aí nós temos nessa chave, né, duas pessoas aí, a gente percebe pela vestimenta que trata-se de dois fazendeiros, né, podemos dizer assim, de dois grandes produtores, e um está totalmente vestido de preto, o outro totalmente vestido de branco, fazendo referência aí ao café com leite, certo? Café com política. Por que café com política? Porque mesmo em se tratando de o São Paulo ser um grande produtor de café e Minas Gerais ser um grande produtor de leite, a posição de Minas Gerais não era atribuído à sua grande produção de leite, mas sim atribuída à estrutura, à organização, né, à capacidade que Minas Gerais tinha na Assembleia, né, na Assembleia Legislativa, que era o quê? Que tinham muitos deputados que podiam reorganizar o governo, né, que podiam inclusive facilitar alguns projetos do governo. Aí nós temos a colocação de café com café. Por que café com café? Porque a posição de Minas Gerais, como já expliquei, não era apenas voltada à questão da sua produção leiteira. Até mesmo porque Minas Gerais também, né, era o segundo maior produtor de café da época. Então, o mais correto e inclusive o mais defendido por alguns autores, é que na verdade era a política do café com café, onde os grandes produtores de café, São Paulo como sendo o primeiro colocado e Minas Gerais como sendo o segundo colocado, eram que efetivamente conseguiam presidir o país. Indústrias e operários na Primeira República, durante o período da Primeira República. Aí nós temos uma imagem de uma indústria, né? O crescimento do número de indústrias e números de operários, eles foram exponenciais, né? Não podemos, inclusive, né, dimensionar assim, o crescimento que foi, né, a expressividade do crescimento com relação à indústria. Então, a indústria, né, ela começou, né, antes desse boom da República, a indústria brasileira era composta por pouco mais de 600 indústrias e tendo um pouco mais de 50 mil funcionários, né, no caso, operários. Após o período da República, para que vocês possam observar, é uma tabela que está também no livro de vocês. No ano de 1907, a gente passou a ter mais de 3 mil indústrias e quase 150 mil operários. Então nós temos aí praticamente multiplicamos o número de indústria por 5 e também multiplicamos aí o número de empregados quase que por 3. Ou seja, o número de empregados quase triplicou. Em 1920, 13 anos depois,
o número de indústrias passa a mais de 13 mil indústrias e o número de funcionários, o número de operários passa dos 275 mil, certo? Então nós temos aí uma expressividade no crescimento industrial, tanto no número de indústrias quanto no número de operários. Claro, né, não podemos deixar de ressaltar a influência da Primeira Guerra Mundial nesse processo de crescimento, onde o Brasil ele teve que passar a produzir produtos industrializados que eram trazidos de fora. Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, inclusive alvo de nossos estudos para o segundo bimestre, né? E que tem essa influência gigantesca, né, no processo de crescimento do número de indústrias. Modernização e urbanização. Aí eu escolhi uma imagem, né, de São Paulo, né, que hoje é uma das maiores metrópoles do mundo, né, e a maior metrópole da América Latina. E nós vamos, um pouco mais à frente, vocês vão entender o porquê a escolha dessa imagem de São Paulo. Em 1850, São Paulo era uma pequena e politicamente pouco importante cidade, né? Então, São Paulo, em 1850, basicamente não era nada. Era uma vila, né, que não tinha influência, né, principalmente política. Né? São Paulo não tinha uma influência principalmente política. Aqui eu ressalto, quando eu falo São Paulo, eu não falo estado de São Paulo. Aqui eu estou me referindo à cidade de São Paulo, que em 1850 não tinha importância. Até mesmo porque eu acabei de falar sobre a política do café com leite. Depois do boom da economia cafeeira, aí a gente percebe então o crescimento, né? E aí a gente vai entender o porquê da participação de São Paulo na política do café com leite. Depois do boom da economia financeira, da economia cafeeira, São Paulo passa então a crescer de maneira significativa, certo? O governo, né, ele abre processo, né, para a empresa Light, que é uma empresa canadense, né, para poder produzir, para colocar em funcionamento o bonde em São Paulo, né? Então, em 1900, a estreia do bonde, né? Então, a empresa canadense Light, né, com sede em Toronto, no Canadá, ela vem para o Brasil para colocar, né, o bonde em funcionamento. Em 1920, nós temos aí o início, né, do processo de verticalização paulista, né? Ou seja, é o processo em que a cidade começa a crescer para cima, os prédios começam a ser construídos de uma forma mais clara para vocês, né? A cidade começa a ter o seu número de prédios mais elevado. Isso é que nós chamamos de processo de verticalização da cidade. E, consequentemente, né, se a cidade ela começa a crescer, ela começa a se modernizar, então, consequentemente, a população ela cresce, atraídos principalmente pela indústria, né? A população tem um salto de 580 mil para 888 mil, ou seja, um crescimento aí de maneira exponencial. Basicamente, 300 mil pessoas passam a ocupar São Paulo, né, entre 1900 e 1920. Os imigrantes no Brasil. Aí a gente tem uma imagem, né, que retrata principalmente o processo de imigração, onde diversas pessoas, né, de diversas nacionalidades estão juntas em um mesmo lugar. Brancos e católicos. Então o Brasil ele começa a receber imigrantes, né? Só que quem era aqui os representantes, quem eram aqui os grandes produtores, quem era aqui os donos do poder, né? Eles queriam que viesse para o Brasil. Eram os brancos e católicos, ou seja, eram os europeus, principalmente vindos da Itália, vindo da Espanha, vindo de Portugal. Esses eram os imigrantes que se queria que o Brasil fosse povoado.
Para quê? Para que ocorresse um branqueamento da população. A população originária brasileira ela é composta basicamente de negros e índios, né? Então a gente sabe que o índio ele tem uma coloração de pele, né? Ele tem um tom de pele mais voltado ao negro, né? A cor de pele indígena ela é diferente. Então se acreditava, eles esperavam que o quê? Que com a miscigenação, ou seja, com a mistura de raças, pudesse haver um branqueamento da população de uma forma mais rápida. Então, por isso que eles queriam, né, que os imigrantes fossem brancos e católicos. Católicos por quê? Porque a igreja nessa época tinha um grande poder, né, sobre o Estado. Estava muito ligado ao Estado, então era mais fácil essa questão da colonização. Guerra de Canudos. A partir daqui a gente começa a entrar em um período que nós chamamos das contestações, né? da revolta dessa parte pobre, da revolta daqueles que foram marginalizados, daqueles que eram expulsos de cidades. Lá mais da frente também a gente vai entender um pouquinho porquê, né? Então esse pessoal eles começaram a se revoltar. E a primeira grande revolta nesse sentido, que vale a pena destacar, é a Guerra de Canudos. Aí nós temos uma imagem, né, do Arraial de Canudos. Só um instante, gente. Aí nós temos uma imagem do Arraial de Canudos, né, que se estabeleceu às margens do rio Vaza Barris. Podemos perceber aí que era um arraial, né, que era um povoado, né, bem grande, era um povoado bem numeroso com relação ao número de casas. Então, a exclusão do direito de voto, né, o direito de pessoas que não eram instruídas, ou seja, pessoas que não tinham um grau de escolaridade elevado, como a gente já comentou, eles não podiam votar, ou seja, foram excluídos do poder de voto. Então isso era já uma questão a se colocar, já era um ponto negativo a ser avaliado. Aí surge então a figura de Antônio Vicente Mendes Maciel, posteriormente chamado de Antônio Conselheiro, né? Ele deixa, a família deixa a estrutura, um certo poder econômico maior que ele tinha e decide se dedicar, né, à questão de ser beato. O que é ser um beato, né, para a questão religiosa? Ser um beato é ser um devoto religioso que prega e que faz profecias. Então, como toda designação religiosa, logo Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, passou a organizar mutirões sociais. O que eram esses mutirões? Eram organizar diversas pessoas para trabalhar por um mesmo objetivo, que eram trabalhos comunitários, construção de muros de cemitérios, construções de igrejas, né? Então tudo isso eram feitos esses mutirões sociais. Em 1893, né, todos os seguidores que Antônio Conselheiro passa a ter, começa a se estabelecer nas margens do rio Vaza Barris, né, na Bahia. Primeiro passa a se chamar de Belo Monte, né, o povoado passa a se chamar de Belo Monte, e depois passa a se chamar Canudos, Arraial de Canudos. Por que chamado de Canudos? Porque a área que foi ocupada, né, era uma fazenda, e essa fazenda se chamava de Canudos. Então passou-se a se chamar Arraial de Canudos. E o povo buscava consolo, né? Gustavo, você pode perguntar, Gustavo, por que o povo passou então a seguir Antônio Conselheiro? Gente, imagine o povo que era discriminado, imagine um povo aí que era jogado à margem, né, da sociedade naquela época, um povo que era excluído por não ter uma instrução, mas também não era garantido uma instrução a esse povo. Então, eles passaram a buscar consolo. E Antônio Conselheiro, né, ele dava esse certo consolo, transformando essas pessoas
né, levando a elas uma mensagem de que elas também eram importantes para o processo da construção da democracia brasileira. Ainda sobre Guerra de Canudos, aí nós temos a imagem de Antônio Conselheiro, né? Nesse povoado basicamente se vivia do cultivo de milho, feijão, batata e criavam cavalos e bodes, né? Principalmente o bode para a questão alimentícia, né? Tanto da carne quanto do leite, e os cavalos usados na produção agrícola, né? Como se produzia milho, feijão e batata, os cavalos eram principalmente utilizados para isso, além de ser o principal meio de transporte da época, né, pessoal? Na época todo mundo não tinha carro, não era semelhante a hoje, que quando não tinha carro tinha uma moto, tinha uma bicicleta. Não, os cavalos eram o principal meio de locomoção, né, utilizado principalmente, né, para a parte pobre deste período. Eles eram chamados de monarquistas, fanáticos e perigosos, né? Então, todos os que acompanhavam Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro, eram cotados como monarquistas, fanáticos e perigosos. Então, isso levou para que o presidente, né, ele mandasse, né, 3 expedições para acabar com o Arraial de Canudos. Só que essas 3 expedições, elas fracassaram. Fracassaram por quê? Fracassaram porque elas eram emboscadas, né, pelos seguidores de Antônio Conselheiro, e nessas emboscadas, óbvio, né, os membros dessas expedições acabavam aí que, portanto, perdendo muitos as suas vidas e não tinham como vencer o grande número de pessoas, que já acompanhava Antônio Conselheiro. A 4ª expedição, ela enviou 6.000 soldados para Arraial de Canudos. Esses 6.000 soldados, dessa vez, né, nessa 4ª e última expedição, foram impiedosos, né? Tinham um poder militar, tinham um poder de fogo maior e varreram, destruíram todo o Arraial de Canudos. Em 5 de outubro de 1897. Né? Então, a data 5 de outubro de 1897 marca, portanto, né, o fim de Arraial de Canudos. E Antônio Conselheiro, o corpo de Antônio Conselheiro foi decapitado. A Guerra do Contestado. Né? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da Guerra do Contestado. Aí nessa imagem, né, nós temos aí a imagem tanto do oficial, né, quanto como é que eu posso explicar para vocês, do agricultor, né, do agricultor gaúcho. E aí nós temos o trem, né, ao fundo. Essa é uma imagem bem complexa. Né? Nós temos aí o trem, nós temos lá atrás a imagem do pinheiro, né, que representa aí, que tem uma representatividade da cultura, né, do que se tinha naquela época. Bom, pessoal, peço desculpas pela interrupção na gravação, né? Eu tive um pequeno problema aqui, certo? Então vamos lá. Né? Como já falado, a Guerra do Contestado, né, ocorria nos estados de Santa Catarina e Paraná. O pinheiro, né, ele está aí ao fundo dessa imagem por a gente saber que, né, o pinheiro é uma das coberturas vegetais predominantes tanto em Santa Catarina quanto no Paraná. E aí nós temos fazendeiros e poceiros. Professor, mas fazendeiros e poceiros como é que é? Gente, os fazendeiros eram os proprietários de terra. E os poceiros eram quem possuíam as terras, mas eles não tinham documentação dessa terra. Né? Eles estavam ali, apenas produziam. Né? Só que eles não eram vistos, né, como proprietários. Eles não eram vistos como efetivamente donos da terra.
ou seja, podiam ser colocados para fora a qualquer momento. Afonso Pena contrata a Railway Company. Afonso Pena era então presidente e ele contrata a Railway Company para construir, né, a estrada de ferro, né, que cortaria aí a divisa, né, basicamente entre Santa Catarina e Paraná. Deu a Railway Company, Afonso Pena, deu a Railway Company 15 quilômetros de cada lado da ferrovia, como uma forma de gratificação, né? Então, se nós imaginarmos a distância de 15 quilômetros para um lado e para o outro da ferrovia, nós estamos falando em uma gigantesca área, né? Basicamente aí maior do que muitos municípios brasileiros, né? Nós temos aí municípios que tem 20, 30 mil habitantes. O nosso município, João Lisboa mesmo, é um desses casos, né? E nós poderíamos dizer que a área, né, cedida à Railway Company era muito maior do que o município de João Lisboa. Então, era uma área grande. E, óbvio, nós tínhamos muitos poceiros nessa área. E aí nós vamos entender o porquê que houve uma guerra. A Railway Company trouxe a Lambe, né, que era uma empresa europeia, para, né, construir, para cuidar desta área. E a Lambe também, óbvio, queria trazer trouxe europeus para essa região. Mas os europeus não tinham apenas o intuito de colonizar, né? Não tinham o intuito de vir simplesmente para morar. Não era a questão de fazer a região prosperar. O intuito dos europeus era a exploração do pinho, do pinheiro, imagem essa que está lá ao fundo, e da embuia, né? Isso fez com que esta região se tornasse um dos maiores polos de extração madeireira de toda a América Latina durante muitos anos, certo? Então essa produção, esse motivo, fez com que muita gente, principalmente os poceiros, se irritasse com a situação, se indignasse com a situação. Ora, estavam ali há anos e não tinham direito de trabalhar, não tinham direito de usufruir dessa terra, não tinham direito de se tornarem donos dessa terra. Vem então uma empresa de fora, né, traz europeus, trazem principalmente o que era pedido lá nos imigrantes, né, queriam que os imigrantes europeus, principalmente vindo da Itália, Holanda, né, ocupassem essa região. Até hoje nós temos uma influência holandesa gigantesca nessa região. Atribuída graças a quê? Atribuída graças à Railway Company e à Lambe, né, que trouxe esses europeus com o intuito de explorar essa região. Ainda sobre a Guerra do Contestado, aí nós temos uma outra imagem que já mostra a questão da guerra em si, né? Surge então outro personagem, José Maria, né, que também surge aqui nesse cenário semelhante a Antônio Conselheiro. Esses poceiros, eles também foram cotados como monarquistas fanáticos e perigosos, igual aos moradores lá de Canudos, né, igual aos membros do Arraial de Canudos. E, né, o presidente não viu outra saída senão uma semelhante adotada, né, a de Canudos, que foi o envio de forças militares. Com o envio das forças militares, houve a morte tanto do general que liderava as forças militares, quanto de José Maria. Ou seja, os dois lados, nesse caso, ficaram sem as suas principais lideranças, né? Os vilas santas, como eram chamados os membros dessas vilas, né? Os poceiros que construíram essas vilas, os vilas santas perderam a sua liderança, né? Não viram então outra saída. Se desesperaram e desesperados, né,
atearam fogo na sede da Lambert, né? Na sede da empresa que queriam, ou seja, tirar eles dali dos seus lugares. Atearam fogo na sede da empresa. Não se viu outra alternativa senão a novamente enviar 6.000 soldados para combater os Vilas Santas e, consequentemente, foi o fim deste movimento. Os Vilas Santas foram massacrados, né? E em 1916, depois de que já se tinham perdido os líderes, já estavam massacrados aí a força dos 6.000 soldados. Em 1916, Santa Catarina e Paraná encontraram um acordo, né, para delimitar a sua fronteira. Belle Époque, ou também Bela Época. Aí nós temos uma imagem da Cidade Luz, Paris, né? E você pode me perguntar, inclusive, Gustavo, mas por que a utilização de uma imagem da Torre Eiffel na França, se nós estamos falando da história do Brasil? Bom, porque a história do Brasil, né, esse período influenciou a Belle Époque, que era um período vivenciado principalmente na Europa, principalmente na França, influenciou diretamente, né, na nossa história, e vamos entender o porquê. O avanço tecnológico na Europa, né, principalmente após a inauguração da Torre Eiffel, principalmente no que se dizia em relação a lazer, a cultura, a investimento em bonde, a rede elétrica, ao telefone, né, tudo isso fez com que a Europa vivesse um boom tecnológico muito grande. Então aí Paris, né, tem com a sua Torre Eiffel, e como a Europa ela passou por um período, né, muito crítico, que foi aí a peste negra, e a peste negra na Europa foi resolvida principalmente com investimentos na questão de saúde pública mesmo, e investimento em higienização das cidades. O Brasil, né, querendo pegar o exemplo dos europeus, também buscou se higienizar as nossas cidades. E lá mais na frente nós vamos entender que isso, inclusive, veio a provocar novos movimentos sociais, digamos assim, novas revoltas sociais. A primeira revolta foi a revolta da vacina. Por que levou esse nome? Aí nós temos a imagem aí, né, de médicos querendo vacinar, né, e outros. Aí nós temos a força de saúde, né, e os revoltados aí com diversos armamentos, digamos assim, né, querendo evitar que isso aconteça. A higienização do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era então a capital, né, do Brasil. O Rio de Janeiro era a capital brasileira neste período. A exemplo do que se vivia na Europa, se buscou higienizar, se buscou cuidar, se buscou limpar, né, da nossa estrutura. Demolição de casas e casebres. Então, casas que não eram construídas de uma forma sanitária legal, e muitos casebres, né, que não tinham a menor condição sanitária, eles foram demolidos. Oswaldo Cruz foi convidado, né, a fazer parte da força que iria ajudar principalmente no enfrentamento de doenças, né, que a gente tinha, como a febre amarela, a varíola e a peste bubônica, né, e que inclusive hoje, né, o principal instituto de vacinas, ele recebe justamente o nome de Instituto Oswaldo Cruz. Como o povo estava sendo expulso, como houve demolição de casas e casebres para a construção, né, de uma nova estrutura para dar um rosto mais bonito ao Rio de Janeiro, então essas pessoas eles buscaram acomodação às margens, aos pés dos morros, né, dos morros, perdão, e então se deu início, né, à questão das favelas, né, que no caso passou-se então a ser construídas, a ser montadas, a surgir as favelas. Quais eram os dois lados da questão, né? O que alegava cada lado?
A varíola matava, né, mais cerca de 4, 5 mil pessoas por ano. A febre amarela também dizimava boa parte da população. A peste negra com um impacto gigantesco. Então, se dizia o quê? A vacina até então era para a varíola. Vamos combater a vacina. O desejo do governo era combater a varíola, com a vacina. Mas, né, o outro lado dizia o seguinte: o governo queria que fosse obrigatório a vacina. Já o outro lado dizia que a vacina ela podia ser de maneira subjetiva, né? De maneira a própria escolha, onde cada um pudesse escolher. A escolha poderia ser livre se eu iria se vacinar ou não, certo? De 10 a 16 de novembro de 1904 ocorreu o que nós chamamos de a revolta da vacina, né? Foi o período aí em que houve enfrentamentos mesmo, de uma maneira mais clara, houve um enfrentamento mais agressivo, né, entre a força de vacina mobilizada por Oswaldo Cruz, né, a força de saúde mobilizada por Oswaldo Cruz, e os protestantes contra a revolta da vacina. Os líderes, né, posteriormente, foram vencidos, óbvio, o Estado tinha um poder militar muito grande. Os líderes foram então colocados em um navio e enviados para o Acre. O Acre tinha sido território agregado, né, um território novo agregado ao Brasil no ano de 1903. Movimento operário. Já estamos chegando ao fim, gente. Aí no movimento operário, nós temos essa imagem, né, que demonstra aí uma grande reunião de operários. Os operários, né, eles eram divididos em dois grupos. Vamos avançar, vocês vão encontrar isso lá na página 34, certo? Vocês vão encontrar falando sobre o movimento operário lá na página 34 do livro de vocês. O movimento operário era dividido em dois grupos. Os que defendiam o socialismo, que propunha a criação de uma sociedade igualitária e, portanto, sem classes sociais. Para se chegar a essa sociedade, os socialistas propunham a tomada de poder e o controle do Estado pelos trabalhadores até que as desigualdades sociais fossem eliminadas, e os anarquistas. Os anarquistas, eles, por sua vez, também defendiam a criação de uma sociedade igualitária, mas, diferente dos socialistas, almejavam a destruição do Estado, pois, por princípio, eram contrários à existência de qualquer tipo de governo. Esses ideais entraram no Brasil com os imigrantes europeus. Aqui vale a pena, pessoal, a gente ressaltar uma coisa que eu externalizo, uma opinião minha, né, uma opinião mais pessoal, do seguinte: hoje a gente percebe, né, a gente ainda percebe basicamente aí esses dois grupos existentes na nossa sociedade, direita e esquerda. Só que os anarquistas, eles defendiam uma ideia que eu particularmente defendo em partes, né? Eu acho que, ao invés de defendermos arduamente, inclusive de uma maneira bruta, determinado governante ou não, nós deveríamos não, de certa forma, defendê-lo com essa forma agressiva, mas entender que cada um, o que faz, está realizando o seu papel como administrador. Então, a Europa não tinha uma estrutura governamental nenhuma. A Europa era livre nessa época. Então, os anarquistas queriam seguir esse modelo, certo? E o movimento operário, ele lutava pelas 8 horas, ou seja, pela jornada de trabalho de 8 horas que nós temos hoje. Então, aí o seu pai, a sua mãe, que trabalha aí ou na indústria ou no comércio, que tem uma jornada de trabalho de 8 horas dias, né? É graças a esse movimento, né, iniciado aí nos anos de 1900, no início do século, né,
que fez com que garantisse esse direito da jornada de 8 horas de trabalho. Em 1917, ocorreu uma greve geral. Essa greve geral reivindicava, além das 8 horas, a retirada de trabalho noturno para mulheres e para crianças, a férias remuneradas, ou seja, tinha toda uma estrutura, tinha toda uma política de direitos que era almejados pela a população, almejado obviamente pelo movimento operário. Gostaria de agradecer, né, mais uma vez e dizer que na próxima aula a gente continua a falar sobre o assunto, né? Na verdade, a gente continua aí basicamente na Era Vargas, né? Já falamos sobre esses dois tópicos, continuamos então na Era Vargas, certo? Então, continuamos a falar sobre Era Vargas, ainda de modo de revisão. Peço que qualquer dúvida de vocês possam acompanhar o livro de vocês, se a minha explicação não foi tão clara, tão objetiva como vocês quisessem. Vou pedir mais uma vez que vocês entrem em contato comigo para poder tirar dúvidas nos dias estabelecidos, certo? Vou pedir mais uma vez para vocês, pessoal, por favor, né? Meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, não é horário de tirar dúvidas, certo? Não é horário para enviar atividade, certo? Me desculpe, certo? Eu não sei se você tem o costume, né, de ficar acordado e até 3, 4 horas da manhã. Só que infelizmente eu não tenho, certo? E posso até ficar quando eu estou realizando alguma coisa, inclusive preparando aulas para vocês. Só que é o seguinte, pessoal, não tem como a gente responder dúvida de vocês às 2h da manhã, igual eu tenho recebido mensagens, mesmo já tendo estabelecido os horários que eu estarei dedicado ao atendimento de vocês, certo? É humanamente impossível ficar todo santo dia até 2, 3 horas da manhã esperando que você me envie uma dúvida, certo? Então tem lá os dias, vamos procurar ser mais coerentes. Vou pedir para vocês que participem, vou pedir mais uma vez para vocês o questionário que eu estou enviando, anexo a essa aula, que eu vou deixar na descrição do vídeo e que eu vou deixar também, eu vou enviar também anexo lá na descrição da atividade no WhatsApp, é para ser respondido apenas uma vez, pessoal. Tem gente que parece que está levando a questão na molecagem, porque para mim está levando na molecagem. Por quê? Teve gente que respondeu, não vou dizer se é na sala de vocês ou em outra sala, mas teve gente que respondeu o questionário 7 vezes, certo? Então assim, fica complicado, inclusive para mim montar o meu relatório para poder passar para a direção, para a coordenação da escola. Teve gente que respondeu 7 vezes. Então, vamos ter um pouco mais de coerência nas coisas. Tudo bem, pessoal? Agradeço mais uma vez a atenção de vocês, certo? E até a semana que vem.